Hoje vamos embarcar em uma jornada extraordinária, através das imagens mais impressionantes e profundas já capturadas da nossa estrela mais próxima, o Sol. Desde o início da humanidade, o Sol tem fascinado civilizações inteiras. Culturas antigas o adoraram como uma divindade. Criaram mitos e lendas para explicar sua origem e poder. Mas hoje, graças aos avanços tecnológicos revolucionários, podemos literalmente mergulhar nas profundezas solares de uma forma que nossos ancestrais jamais imaginariam possível. Preparem-se para uma viagem através das camadas mais íntimas do Sol, explorando fenômenos que desafiam nossa compreensão e revelam a verdadeira natureza desta fornalha cósmica que sustenta toda a vida em nosso planeta. Antes de mergulharmos nas profundezas solares, precisamos entender como conseguimos enxergar o que antes era invisível. A revolução começou com o Observatório de Dinâmica Solar da NASA, conhecido como SDO, lançado em 2010. Esta missão espacial transformou completamente nossa percepção do Sol. O segredo está na utilização de diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Enquanto nossos olhos captam apenas a luz visível, o SDO observa o Sol em pelo menos 10 comprimentos de onda diferentes, cada um revelando aspectos únicos de nossa estrela. É importante lembrar que a luz solar que vemos na Terra tem aproximadamente 8 minutos e 20 segundos de idade, o tempo que leva para viajar do Sol até nós. Mas se considerarmos o tempo necessário para os fótons se formarem no núcleo solar e atravessarem todas as camadas até chegarem à superfície, estamos vendo luz que pode ter entre 10.000 e 170.000 anos. Nossa jornada começa na camada mais externa da atmosfera solar, a corona. Utilizando luz ultravioleta extrema em 19,3 nanômetros, correspondente a uma temperatura de 1 milhão de Kelvin, podemos visualizar estruturas que normalmente são invisíveis aos nossos olhos. A corona é uma região fascinante e contraditória. Enquanto a superfície solar tem cerca de 5.500 graus Celsius, a corona atinge temperaturas de milhões de graus, um mistério que ainda intriga os cientistas. Como é que uma região mais distante do núcleo pode ser mais quente que a própria superfície? Durante um eclipse solar total, quando a Lua tampa o Sol por completo, dá para ver a coroa solar a olho nu. É um espetáculo majestoso que revela a extensão desta atmosfera solar, mas nada comparado ao nível de detalhamento que as imagens do SDO nos proporcionam. Descendo ligeiramente na temperatura, a 20 milhões de Kelvin, encontramos um dos fenômenos mais espetaculares e aterrorizantes do Sol: as erupções solares. Essas explosões colossais liberam quantidades inimagináveis de energia eletromagnética em questão de minutos. As erupções solares são causadas quando campos magnéticos se cruzam, distorcem e se reorganizam rapidamente. É como se o Sol fosse uma máquina de energia em constante turbulência, onde forças magnéticas titânicas se enfrentam e liberam energia suficiente para alimentar nossa civilização por milhares de anos. Observem esta sequência de imagens de uma semana particularmente ativa em agosto de 2022. Cada flash brilhante que vocês veem representa uma explosão com poder equivalente a bilhões de bombas atômicas. Essas erupções não apenas são visualmente impressionantes, mas também podem afetar diretamente nossas tecnologias na Terra, interferindo em satélites, sistemas de comunicação e até mesmo redes elétricas. Nem toda a atividade solar é explosiva. Às vezes, o mais fascinante está no que parece ser ausência. Os buracos coronais aparecem como regiões escuras na corona, mas não são vazios. São áreas onde o plasma é mais frio e menos denso. O que torna os buracos coronais únicos é sua configuração magnética. Enquanto a maioria dos campos magnéticos solares forma loops fechados que retornam à superfície, os buracos coronais têm linhas de campo magnético abertas que se estendem pelo sistema solar. Essas regiões são como janelas abertas no Sol, permitindo que partículas do vento solar escapem mais facilmente para o espaço.
Quando esses ventos solares atingem a magnetosfera terrestre, criam um dos espetáculos mais belos da natureza: as auroras boreais e austrais. Uma das estruturas mais impressionantes do Sol são as proeminências solares, enormes loops de plasma que se elevam da superfície solar. Essas estruturas são tão massivas que a Terra pareceria um grão de areia em comparação. Reparem nessa proeminência serpenteando pela atmosfera do Sol. Mesmo com o vídeo acelerado, a velocidade real desse material é impressionante. Essas estruturas podem se formar em poucas horas, mas quando estáveis, podem durar meses na coroa solar. O mais fascinante é que elas seguem linhas invisíveis de campo magnético, como se estivessem deslizando por trilhos no espaço. Elas nos mostram a arquitetura magnética oculta do Sol, revelando como os campos magnéticos esculpem e controlam o movimento do plasma solar. Um dos fenômenos mais surpreendentes descobertos nas últimas décadas é a chuva coronal. Nem todo o plasma ejetado para a corona escapa pelo sistema solar. Parte dele fica preso, esfria e literalmente chove de volta para a superfície solar. Esta chuva coronal é composta por material com milhões de graus de temperatura, caindo em arcos elegantes, seguindo as linhas de campo magnético. É um espetáculo de beleza alienígena que desafia nossa compreensão terrestre de como funcionam os ciclos atmosféricos. Mas nem sempre o material solar retorna pacificamente. Às vezes, campos magnéticos supercarregados simplesmente explodem, enviando bilhões de toneladas de plasma pelo sistema solar em velocidades de milhões de quilômetros por hora. Reparem nessa ejeção de massa coronal. Perceba como a estrutura vai se formando, se esticando, até se romper como um elástico gigante. Se uma dessas ejeções atingir a Terra de forma direta, o impacto pode ser devastador. Nossos sistemas tecnológicos correm o risco de falhar, e até continentes inteiros podem ficar sem energia elétrica. Descendo mais profundamente, chegamos à região de transição, uma camada extremamente fina de apenas 100 km de espessura, mas onde ocorre uma das transformações mais dramáticas do Sol. Nesta região, a temperatura salta de 8.000 Kelvin para 500.000 Kelvin em uma distância incrivelmente pequena. Para colocar isso em perspectiva, lava vulcânica tem cerca de 1.400 Kelvin. A parte mais fria dessa região é 6 vezes mais quente que lava, e a mais quente passa de 300 vezes. Indo mais fundo, a gente chega na cromosfera, a última camada da atmosfera do Sol antes da superfície. Ela tem mais ou menos 1.700 quilômetros de espessura e é onde ficam algumas das estruturas mais incríveis e delicadas que existem por lá. Observem essas estruturas que parecem grama balançando no vento. São chamadas de espículas. Esses jatos de plasma disparam da superfície solar a velocidades de até 100 km por segundo, mais de 280 vezes a velocidade do som. Cada espícula pode atingir alturas de 10.000 quilômetros, mais alto que o Monte Everest, e duram apenas 5 a 10 minutos. Por décadas, os cientistas não conseguiam explicar como essas estruturas conseguiam escapar dos poderosos campos magnéticos solares. A resposta veio em 2017, quando descobriram que partículas neutras, anteriormente ignoradas nos modelos, forneciam a flutuabilidade necessária para que as partículas magneticamente carregadas escapassem e formassem essas estruturas impressionantes. Finalmente, chegamos à fotosfera, o que consideramos a superfície do Sol. É importante entender que o Sol não tem uma superfície sólida como a Terra. É uma esfera de plasma superaquecido, onde a matéria existe apenas no quarto estado, nem sólido, nem líquido, nem gasoso. A fotosfera tem cerca de 400 quilômetros de espessura e é a camada mais profunda que podemos observar diretamente.
É aqui que a luz visível é gerada e de onde parte a radiação que sustenta a vida na Terra. Na fotosfera, podemos observar as famosas manchas solares, regiões que aparecem mais escuras porque são cerca de 2.000 graus mais frias que o ambiente circundante. Essas manchas são criadas por campos magnéticos extremamente intensos, que inibem a convecção e reduzem o transporte de calor. O fascinante é que existe uma conexão direta entre as manchas solares na fotosfera e as erupções solares na corona. Observando o Sol em diferentes comprimentos de onda simultaneamente, podemos ver como esses fenômenos estão interconectados, revelando a natureza tridimensional da atividade solar. Quando a gente amplia a visão da fotosfera, enxerga uma textura parecida com lava esfriando e se quebrando. São as granulações solares, células de convecção com cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. Cada uma mostra o topo de uma célula convectiva gigante. As partes claras no centro são o material quente subindo do interior do Sol. Já as bordas escuras mostram o material mais frio descendo de volta. É como se fosse uma versão imensa da tectônica de placas da Terra. Essas granulações são surpreendentemente dinâmicas. Cada uma dura apenas cerca de 20 minutos, com o material se movendo a velocidades supersônicas de mais de 7 km por segundo. Esses movimentos criam ondas na superfície solar através de estrondos sônicos, um oceano turbulento de plasma em ebulição constante. Toda essa atividade solar não é aleatória. O Sol segue um ciclo de aproximadamente 11 anos, onde a intensidade da atividade magnética varia drasticamente. Durante o máximo solar, vemos inúmeras manchas solares, erupções frequentes e alta atividade coronal. Durante o mínimo solar, nossa estrela parece quase tranquila. Estamos atualmente caminhando para o máximo do ciclo solar 25, o que significa que os próximos anos serão particularmente ativos em termos de atividade solar. Isso tornará as observações ainda mais espetaculares, mas também aumentará os riscos para nossos sistemas tecnológicos. Para capturar essas imagens extraordinárias, os cientistas utilizam uma variedade de técnicas sofisticadas. Diferentes comprimentos de onda revelam diferentes aspectos do Sol. A luz ultravioleta extrema mostra a corona quente, enquanto a luz visível revela a fotosfera. Combinando essas observações, criamos um retrato multidimensional de nossa estrela. Telescópios baseados na Terra, como o Telescópio Solar Sueco, complementam as observações espaciais com resolução extremamente alta. Utilizando ótica adaptativa para compensar a turbulência atmosférica, conseguem resolver detalhes na superfície solar com precisão incrível. As imagens que vimos hoje representam apenas o início de uma nova era na astronomia solar. Missões futuras prometem revelações ainda mais espetaculares. O Telescópio Solar, Daniel K. Inouye, no Havaí, já está produzindo imagens da fotosfera com resolução sem precedentes. Projetos como a Parker Solar Probe da NASA estão literalmente voando através da corona solar, coletando dados in situ de regiões que antes só podíamos observar à distância. Essas missões estão revolucionando nossa compreensão da física solar. Compreender essas estruturas solares não é apenas uma curiosidade científica, é crucial para nossa sociedade tecnológica. Tempestades solares podem causar blackouts em larga escala, danificar satélites e até mesmo afetar sistemas de navegação GPS. Os pilotos de aviões comerciais que voam rotas polares precisam estar cientes da atividade solar, pois a radiação pode ser perigosa para tripulações e passageiros. Astronautas na Estação Espacial Internacional precisam se abrigar em compartimentos blindados durante tempestades solares intensas. Nossa jornada através das profundezas solares revela uma estrela muito mais dinâmica e complexa do que qualquer geração anterior poderia imaginar. Do plasma superaquecido da corona às turbulências da fotosfera, cada camada conta uma história diferente da física extrema que governa nossa estrela.
As imagens que exploramos hoje representam décadas de desenvolvimento tecnológico e descobertas científicas. Cada fotograma revela fenômenos que operam em escalas de tempo e energia que desafiam nossa compreensão cotidiana. O Sol não é apenas uma bola de fogo no céu. É uma máquina de fusão nuclear complexa, um laboratório de física de plasma natural e o motor que impulsiona todo o clima espacial em nosso sistema solar. Enquanto continuamos a desenvolver novas tecnologias de observação, certamente descobriremos ainda mais segredos ocultos em nossa estrela. Cada nova missão, cada novo instrumento, cada nova técnica de análise nos aproxima de uma compreensão mais profunda desta fornalha cósmica que tornou possível nossa existência. As imagens mais profundas do Sol que vimos hoje são apenas o começo. O futuro promete revelações ainda mais espetaculares, enquanto continuamos nossa jornada sem fim para desvendar os mistérios de nossa estrela mais próxima. Obrigado por me acompanharem nesta jornada extraordinária através das profundezas solares.